E minha mãe vira assim: Samira, Deus se alegra na sua pureza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Senhorita do Século XXI. E hoje nós temos uma grande adição para o canal. Inclusive uma adição que eu tenho há exatos 4 meses, porque eu comprei no começo do ano em uma viagem por $12, o que é muito, muito bom. R$60 para uma edição dessa. Ele veio... Eu nem dei oi, né? Olá, sejam muito bem-vindos. Ou eu dei? Enfim, não lembro, mas é que eu tô tão feliz que eu tô finalmente usando a minha nova edição, meu microfone, que eu esqueci de te dar boas-vindas direito. Então seja muito bem-vindo a esse episódio, a esse canal, a esse podcast. Eu creio que Deus tem muito a falar com você hoje. Mas voltando ao assunto, ele veio com o apoiozinho dele, mas tá estragado. Só que não podemos reclamar, foi R$60, né? Qualquer um teria comprado um microfone de R$300 por R$60 com o mínimo estrago. Mas enfim, eu tô muito feliz, finalmente eu consegui usar. Por motivos de, sempre que eu vou gravar um episódio, e no caso desde o começo do ano, esse é o segundo, ele tá descarregado. E eu finalmente lembrei de colocar ele pra carregar e estamos usando. Eu sinto que Deus tem abençoado muito esse projeto desde o começo, desde as vezes que eu comecei, parei de novo. E Deus tem me incentivado ainda mais a permanecer, não só nos projetos que Ele me entregou, mas permanecer nele. E nós já começamos sendo abençoados. Você tá sentindo? Eu tô sentindo. Pra quem tá estranhando, sim, mudei o cabelo, tomei um tônico de crescimento que fez maravilhas. Meu cabelo cresceu, em exatos 7 horas. Coloquei tranças, decidi mudar um pouco e fiquei bem feliz com o resultado, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo também não é sobre o meu novo mascote aqui de casa, o meu peso de porta. Gente, ele é muito lindo, lembra a minha cachorra. Eu ainda não dei um nome pra ele, porque minha mãe comprou pra mim hoje, quando eu tava no trabalho. Ele é muito fofo. Ai, que lindo! Coloquem opções de nomes, porque ele tem que ter um nome, ou é ela? Não sei, mas eu acho que ele tem cara de ele. E eu preciso de um nome porque estou sem criatividades. Mas, voltando ao assunto de hoje, que inclusive nem disse pra você, eu queria muito falar sobre isso há muito tempo. Desde o começo do ano, Deus me fez relembrar um assunto da minha juventude, da minha adolescência. Deus me lembrou de uma fala da minha mãe. E essa fala da minha mãe, Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo naquela hora, porque eu senti que ele estava falando comigo. Mas, como tradição, vai lá pegar seu café. Se você não está com seu café, pausa esse vídeo, pausa esse episódio, faz lá seu café e vamos para o episódio de hoje. O que Deus falou comigo através da minha mãe? Quando eu tinha os meus 12 anos, eu era desesperada por fazer parte de um grupo, me sentir validada pelas pessoas, me sentir parte de uma tribo. Inclusive, esse foi o assunto do nosso episódio passado. Depois que você terminar esse vídeo, depois que você terminar esse episódio, vai lá e ouve, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu tô olhando pra baixo porque eu estou com a minha colinha sobre o que eu vou falar. E quando eu tinha 13 anos, eu tinha essa necessidade doida de ser aceita pelas pessoas que estavam à minha volta. E aos 12 anos, eu me mudei
para Manaus. Eu me mudei para Amazonas. Deixei toda a minha família, todo o meu ciclo de amizades, a minha igreja e mudei para o Amazonas, para uma nova cultura, um novo estado, novos amigos, uma parte da família que eu não era tão próxima. Então, para mim foi muito difícil. E eu entrei numa escola que o pessoal era muito pra frente. Inclusive, era uma escola cristã evangélica. E eu achei muito estranho, porque supostamente era uma escola cristã evangélica. Então, as crianças, os adolescentes seriam cristãos evangélicos. Essa era a lógica na minha cabeça, só que não. O pessoal lá gostava muito de funk. Se pegava atrás da escola, bebia, fumava, enfim, todas essas coisas loucas. E eu não tinha assunto para conversar com as pessoas, então eu me sentia muito sozinha, eu não tinha muitos amigos. Nós tínhamos cultos todas as quartas, e um dos horários era um culto. E o pastor falou bem assim: quem já teve contato com pornografia e masturbação? Sim, esse episódio é sobre como esses tópicos afetaram a minha vida, afetaram a minha adolescência. O episódio de hoje é sobre como Deus falou comigo, que Ele se importava muito com a minha pureza. E nesse dia, o pastor perguntou: quem já teve esse contato? E todas as pessoas, todos levantaram a mão. E eles eram bem desinibidos. Falo mesmo, já tive mesmo. E aí começou um burburinho, um comentário. Sei que lá, Xvideos, tudo mais. E eu fiquei... hã? Meu Deus. Todo esse pessoal. E eu não sei o que deu em mim. Eu me senti extremamente excluída. E eu falei dentro de mim: não é possível. E eu creio que foi influência maligna. Falou: não é possível que só eu não tive contato com isso. O que eu estou perdendo? Poderia ter perdido? Com certeza. E tenho certeza que foi uma influência maligna para que me influenciasse a entrar nesse tipo de coisa. Foi quando eu me senti extremamente excluída e decidi pesquisar sobre o que era que eles achavam tão interessante. Uma menina muito curiosa, eu fui pesquisar sobre. E adentrei nesse mundo. Foi uma época muito difícil da minha vida, em que foram pecados que me seguiram por muitos anos, que eu precisei de muito trabalho em Deus, de muito sacrifício para largar. E durante esse período, especialmente, meus pais estavam vivendo períodos muito difíceis, eu estava longe da minha família, eu estava longe do pastor que tinha me pastoreado a vida inteira. E os meus líderes de adolescente, eu entrei nesse mundo, especialmente pornografia gráfica, que é ler livros hot. Eu era extremamente fã desse gênero literário, se é que nós podemos dizer. E um dia, eu estava imersa, eu estava muito rebelde, eu não era convertida de verdade nessa época. E um dia, minha mãe conversando comigo no carro, ela virou para mim, olhou fundo nos meus olhos. E nós estávamos conversando sobre aleatoriedades. Eu voltando da escola, 12:30, tinha acabado as aulas, voltando para a escola, junto com a minha irmã na parte de trás do carro. E minha mãe vira assim: Samira, Deus se alegra na sua pureza. E o que eu menos estava naquela época era pura. E aquilo me atingiu de um jeito e depois a minha mãe voltou ao normal, falando como tinha sido o dia dela, coisas que ela precisava fazer, comentando como tinha sido a aula, mas essa frase ecoou no meu coração: Deus se alegra com a sua pureza. E é sobre isso o vídeo de hoje. Deus se alegra com a sua pureza. E a partir daquele dia passou a ecoar: Deus se alegra com a sua pureza. Deus se alegra com a sua pureza. Naquele momento eu estava mais suja possível. E aquilo ficou martelando no meu coração. Por mais que eu não fosse crente de verdade, eu nasci num lar cristão,
cresci acreditando em Deus, acreditando que existe um Deus todo-poderoso no céu que enviou o seu Filho único para morrer na terra por mim e por todo aquele que acreditar que ele veio e confessar com a boca que ele é o Senhor. Eu acreditava nisso, mas eu não tinha ele no meu coração de verdade. Eu não negava o meu eu e seguia, eu não confiava de verdade. E foi então que aquilo passou a me incomodar. Deus se alegra na minha pureza. E passou a me incomodar tanto. Então eu passei pelo meu processo de conversão. E esses pecados ainda eram frequentes e me visitavam. E eles eram meu pecado de estimação e o meu pecado secreto, que eu não contava pra ninguém, não confessava pra ninguém, mantia na surdina, não queria que ninguém soubesse, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era suja, que eu tinha sido maculada pelos vídeos, pela leitura, pela masturbação, e isso era um tópico tão sensível pra mim. Mesmo depois de eu ter me convertido verdadeiramente, eu ainda lidava com esses pecados. E toda vez que eu caía no pecado, essa frase da minha mãe vinha na minha mente: Deus se alegra com a sua pureza, Deus se alegra na sua pureza. E foi quando Deus falou comigo de uma tal forma que eu falei comigo: Deus, eu preciso sair desse pecado, eu preciso me libertar. E foi quando eu li Tiago, que dizia: confessem os pecados aos seus irmãos. E aquilo pra mim eu achei extremamente humilhante. Como assim eu vou falar sobre isso com alguém? E foi quando Deus falou comigo: confessa pra sua mãe. E assim, eu pensei, não, minha mãe vai me bater. Minha mãe vai me humilhar. Como assim eu vou contar esse tipo de coisa pra ela? Eu não conto nem pro meu líder espiritual, nem pro pastor, que dirá pra minha mãe. Mas Deus continuou com isso. E eu senti que o Espírito Santo foi me convencendo, até eu tomar coragem e chamar minha mãe pra conversar. E eu não vou mentir, foi muito difícil. Eu de 16 anos, 15 anos, eu não lembro, juntei todas as forças, toda a coragem que eu tinha e falei: mãe, preciso conversar com a senhora. E eu falei: mãe, quando eu tinha tantos anos, eu fiquei curiosa sobre isso por conta das minhas amizades. E desde então passei a lidar com isso. Eu tenho problemas com pornografia, com masturbação. Eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou em pecado, mas não consigo sair. Eu abri o meu coração para minha mãe. E foi um momento tão vulnerável. E eu pensei muito que minha mãe ia me julgar. Que ela ia falar que aquilo era um absurdo. Como uma filha dela estava fazendo debaixo do teto dela, com o celular, com os livros que ela tinha dado. Mas a minha mãe virou para mim e me entendeu e ministrou cura sobre essa área da minha vida. E eu não vou dizer que depois desse ponto de confissão e de que eu me arrependi do meu pecado e confessei o meu pecado, que foi uma mudança instantânea, não. Foi todo um processo de arrependimento, de não fazer. Infelizmente, caí ao longo nesse processo que eu tive dos 16 para frente. Foi muito difícil. Dos meus 16 a 18 anos foi muito difícil. Mas eu tive a convicção de que eu não podia ter algo que desagradasse a Deus, que machucasse o Espírito Santo. Eu não podia levar isso como algo: Deus perdoa, Deus sabe do meu coração. Não, eu levei isso com seriedade, entendendo que Deus se alegrava na minha pureza de coração, na minha pureza sexual e na minha pureza mental. E quando eu falo em pureza, eu não falo só de não ver pornografia, de não se masturbar, mas eu também falo de submeter os seus relacionamentos amorosos com Deus. Quando eu era criança, eu tinha muito
paixão platônica. Tá funcionando? Tá funcionando. Meu Deus, que medo de eu ter falado tudo isso até aqui, não ter gravado, não. Tá mudo. Mas eu tinha muitas paixões platônicas. E até eu entender que até mesmo isso, até o fato, mesmo que eu não estivesse namorando, que eu não estivesse me relacionando com ninguém, que eu não tivesse entregado o que há de mais puro em mim para alguém, que eu não tivesse entregado o meu corpo a alguém, ainda assim, aquilo era uma forma de impureza, de todo dia pegar e se imaginar seus filhos, seu casamento, um relacionamento com alguém que você gosta, ou até mesmo com alguém que nem existe. O seu crush literário, o seu crush de dorama, o seu crush de série. E Deus foi ministrando ao longo desses anos no meu coração é que Deus se importa com a sua pureza, com a minha pureza. Deus se importa se você tá vendo vídeos pornográficos. Deus se importa se você tem se masturbado. Deus se importa se você tem entregue o que há de mais precioso seu, que é o templo do Espírito Santo, é o seu corpo, a relações imorais, a relações fora do casamento. Deus se importa se você tem submetido a sua mente a ciclos de pensamentos impuros, hábitos impuros. E esse é a lição que eu quero deixar para você hoje. Deus se importa com a sua pureza. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa com essas coisas. Ele se importa, sei lá, com problemas mundiais, com a fome no mundo, com a paz no mundo, com guerras. Não. Ele se importa como você administra as suas emoções. Ele se importa se você fica iludindo pessoas, dando esperanças para alguém, dizendo que você vai namorar e tudo mais, dando esperança para alguém e não suprindo essas esperanças. Deus se importa se você ilude as pessoas, você se ilude. E você fica, ai meu Deus, mas fulano, nossa, ele me deu oi, ele olhou pra mim, nossa, fulano, ele, enquanto tava cantando, enquanto tava tocando, enquanto tava adorando, ele olhou pra mim, nossa, ele me deu a mão na hora da oração, nossa, ele deu uma curtida no stories. Deus se importa com o que você tem feito no seu coração. Deus se importa com o que você coloca na sua mente. Deus se importa com quem você segue no Instagram, com o que você consome no seu TikTok, quais são os tipos de vídeos, quais são os tipos de Reels que você consome. Deus se importa com os vídeos, Deus se importa com os filmes e séries que você assiste. Deus se importa com os sites que você entra. Deus se importa com as relações amorosas que você tem. Deus se importa se você tem entregado o templo dele, que é o seu corpo, a práticas que desagradam a ele. Deus nos chamou para a santificação. E esse é o chamado que eu mais sinto que ele tem para os jovens atualmente. A gente aprende tanto sobre a graça de Deus, como a graça perdoa, que pode vir como você tá, mas a gente esquece que você pode vir como você tá, mas você não deve permanecer do jeito que você veio. Deus, ele nos traz para o evangelho, mas ele quer que a transformação entre em você. Ele quer que o caráter dele seja impresso, seja talhado, seja esculpido em você todos os dias. Ele quer que você desenvolva o caráter dele. Ele quer que você seja usado por ele. Ele quer que você busque a santificação. E é isso que você foi chamado, para ser puro e santo nele. E essa é uma das lições mais latentes no meu coração hoje em dia. Que ele me chamou para ser pura. E ele se importa com isso. Ele me chamou para santificação e ele se importa com isso. E a santificação só vai ser real para você, só será palpável e de fato um alvo a ser buscado quando você renovar a sua mente. Não adianta você, do jeito que tá, achar que vai em um piscar de olhos
em um estalar de dedos, parar com todas as suas práticas imorais, aprender que eu chamo de daydreaming, é o jeito que eles chamam em inglês de fazer histórias na sua mente antes de dormir ou quando você tá sem fazer nada, imaginando seus filhos, seu cachorro, seu sobrinho, seus netos com a pessoa que você gosta, ou imaginando cenários imaginários, sabe? Você só vai parar com esse tipo de coisa quando você renovar a sua mente, mudar os padrões de pensamentos, os padrões de hábitos. É com o hábito e é com confissão de pecados, tanto a Deus quanto a pessoas sábias e cristãs verdadeiras, que você vence pecados sexuais, pecados de pureza, contra a pureza. E quando eu te falo, e eu acho muito importante dizer isso, que eu falo sobre a importância da confissão, procure alguém confiável para se confessar. Procure um cristão maduro. E eu queria deixar alguns salmos, não salmos, mas tem salmo, mas alguns versículos que Deus fala sobre a importância da pureza. Então eu gostaria que você abrisse. Eu tô me sentindo muito pregadora com esse microfone. Eu amei demais. Mas o primeiro está em 1 Timóteo 4,12. Estou com a minha Bíblia. Meu Deus, o lápis caiu. 1 Timóteo 4,12 diz assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, jovem, e eu acredito que as pessoas que me assistem aqui são na maioria jovens, seja exemplo na pureza. Não é um chamado fácil, não é fácil controlar as suas emoções, não é fácil controlar as suas tentações físicas, não é fácil controlar a sensação de querer ter o prazer imediato. Mas Deus te chamou para isso. Deus te chamou para entregar sua vida completamente aos pés dele. Salmo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. E eu termino esse podcast aqui dizendo a você: Deus se importa com a sua pureza. E vamos juntos pedir, assim como Davi pediu nesse salmo: ó Senhor, cria em mim um coração puro, fortalece meu espírito. E o assunto desse podcast foi mais sério. Eu creio que você foi abençoado. Em nome de Jesus, que você tenha sido abençoada. Assim como eu há tantos anos tenho sido abençoada. Porque vira e mexe, Deus volta com essa frase no meu coração. O Espírito Santo volta com essa frase: Deus se alegra na minha pureza. Estejam atentos a mais episódios. É muito bom ter você aqui. Eu fico feliz que você veio, que você está ouvindo. Seja muito bem-vindo aqui neste canal e neste podcast do Spotify, que nós também estamos no Spotify. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você não me segue no Instagram, @SamiraReis, Reis com 2 R's, me siga lá no Instagram. Me siga também no Spotify. O nome do podcast é Senhorita do Século 21. Espero você no próximo episódio. Dê um like nesse vídeo, comente o que você achou. Se você tem algum pensamento sobre se Deus ministrou alguma coisa no seu coração com essa palavra, e por favor, me ajude a colocar um nome no meu cachorrinho novo. Então me ajude a colocar um nome nessa criança. Ele precisa de um nome. Mas foi muito bom te ter aqui. Espero que você volte. Você é muito bem-vindo. Eu espero que Deus tenha tocado em seu coração e tenha a consciência de que Deus tem muito, muito mais
para fazer na sua vida, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Amém? Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.